gente, meu nome é Thaís Vieira, eu tenho 42 anos, sou morena, tenho uma pele clara, sobrancelhas grossas, olhos castanhos, meus cabelos são lisos, escorridos um pouco acima do ombro, tenho tatuagens no braço e tô levemente maquiada, sem fazer sobrancelhas, com um brinco dourado, com uma pedra azul brilhante, que às vezes parece preta. E tô numa parede, o meu fundo tem um rajadinho amarronzado com umas listas pretas, assim. Queria desde já agradecer o convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto à Escola de Música da UFRJ, a Fundação Nacional de Arte Funarte e a Fundação Universitária José Bonifácio por esse convite para fazer esse podcast. E queria contar também que eu tenho vergonha de fazer essas coisas, então eu não sei nem para onde eu olho na câmera e eu tenho o costume de gesticular um pouco e aparece uma covinha no meu rosto quando eu estou envergonhada, e aí eu estou falando isso porque ela vai aparecer quase que o tempo todo. Esse convite para falar sobre o projeto de inclusão em artes através da acessibilidade e democratização do acesso, ele me pega de surpresa, assim, porque eu, na verdade, eu tenho buscado ao longo dos meus estudos e dos meus projetos achar uma forma de fazer com que a arte ela consiga chegar ao máximo de pessoas que possam assisti-la. Eu não sei se eu já expliquei, enfim, mas eu vou voltar. Eu sou de Macaé, interior do estado do Rio de Janeiro, e às vezes Macaé parece ser uma cidade bastante distante de tudo, porque as informações, apesar de hoje em dia chegar muito rápida pela internet, quando eu comecei, elas não eram assim, e aí eu também não conhecia o que era trabalhar com deficiência. Não sou boa de datas, então eu não vou falar delas para poder não dar nenhuma informação equivocada, mas eu vou fazer uma volta aqui de um pouquinho da minha história para poder explicar como eu cheguei até esse instante de descoberta de algumas coisas ou de estar descobrindo. Eu desenvolvi um trabalho no CVI aqui em Macaé e teve um curso de dança inclusiva e eu fui fazer. Até então não tinha nenhum contato com dança com portadores de deficiência, enfim, não conhecia nada sobre esse universo. E aí, nesse curso, tinha pessoas que com deficiência física, com deficiência de fala, deficiência cognitiva. Vocês me desculpem se eu usar alguma nomenclatura errada, mas enfim, eu estou tentando ser o mais honesta possível na minha fala com vocês, que é o meu jeito de ser e de trabalhar. E aí, nesse curso, eu que sempre fui uma pessoa com trabalho de dança muito vigoroso, muito voltado para o físico e virtuoso da dança, eu me deparei que nem tudo que eu conseguia construir, que eu poderia construir, era acessível a todos que pudessem fazer dança. E aí eu percebi que eu deveria aprender um pouco mais sobre isso antes de ingressar nesse universo. Então, dentro do CVI tinha um projeto de dança inclusiva, eu não me senti à vontade de construir ele como coreógrafo, montar, mas eu participava de algumas oficinas e observava outras pessoas trabalhando com a dança. O fato que sempre me incomodou bastante, assim, nesse lugar dessa dança, é que eu sempre via que algumas pessoas tentavam fazer movimentações que o corpo dela não tinha propriedade para fazer, e aquilo limitava de forma que parecia quase um esforço, e aquilo me incomodava bastante. Então eu comecei a observar como é que essa dança poderia ser feita para aquele corpo sem nenhuma coisa que levasse para um lugar do coitado, não consegue fazer, ou caramba, ele está se esforçando. Nada contra quem faz dessa maneira, mas eu não queria propor dessa maneira. Então, através das minhas pesquisas e já uma vez estando na faculdade de dança, eu percebi que o meu lugar, meu trabalho com a dança, ele era bastante narrativo. Ou seja, eu tinha a escolha de montar trabalhos coreográficos narrativos.
e logo eles, de certa forma, eram acessíveis a muitas pessoas. Eu comecei pensando em fazer dança para quem não dança, na verdade, que é a ideia de levar um contexto para um espetáculo e as pessoas assistirem aquilo e entender, não só pessoas da dança, mas qualquer pessoa. Então, na época eu trabalhava com a Membros Companhia de Dança e a minha dança já vinha nesse lugar de fala, de se entender através dos áudios que eu coloco os áudios narrativos que eu coloco no meu trabalho, entre outras coisas, eu deixar isso mais visível. Atualmente, meu trabalho é com o Coletivo Flores, na verdade, atualmente é um desde 2009, eu não vejo muito tempo passar, né, gente? E cada vez mais a minha fonte de pesquisa é fazer com que esse objeto de dança, esse corpo que está dançando, ele também seja narrativo, ele também seja panfletário. Então eu construo toda aquela estética da dança, desde um diálogo que você consegue ver e entender do que a gente está falando, ou só ouvir e também entender do que a gente está falando. Então, a minha dança é muito. Minha dança, que eu digo, nossa, né, do Coletivo Flores, ela é construída por todo mundo que está ali. Então, esse trabalho do Coletivo Flores, ele é todo narrativo e ele é sensorial de alguma forma, porque quando eu vou construindo, eu quero que as pessoas possam, às vezes, fechar os olhos e ouvir o barulho daquilo ali e se levar para o lugar de fala. O Coletivo Flores trabalha com temas como, atualmente, violência contra a mulher. A gente trabalha também com o tema de adultos que passaram por violência na infância, passaram por abuso infantil. E aí as narrativas do trabalho, elas levam com que as pessoas consigam entender aquilo. Logo, ele acabou por se tornar acessível, né? E eu venho pesquisando atualmente uma outra forma assim, de fazer com que esse processo narrativo ele seja cada vez mais poético, para que essa construção se confunda entre um trabalho que possa toda e qualquer pessoa ir ao teatro e prestigiar e ser prestigiado por esse trabalho, como ser discutido por essas pessoas o que eles estão conseguindo entender. E eu venho tentando achar uma maneira de fazer isso já desde a construção, desde o processo de criação coreográfica. E aí uma outra descoberta também da minha experiência, gente, desculpa, eu tô olhando bastante para baixo, olhando para o lado, gesticulando, ajeitando o cabelo, porque é a forma que eu vou pensando e construindo a minha fala. Eu não quis predeterminar nada feito para falar com vocês, porque eu estou fazendo aqui o mesmo processo que eu faço na sala de ensaio, que é deixar com que as coisas aconteçam. E eu sempre trabalho em conjunto com outras pessoas, eu não trabalho sozinha, então para mim ainda é mais difícil estar aqui falando assim, sozinha sobre as coisas. E uma outra coisa que eu percebi também, e aí dando aula e experimentando, a Aline Negreiros, a gente estava desenvolvendo um trabalho, a Aline tem algumas dificuldades, assim, às vezes com o emocional dela, tem algumas dificuldades com o corpo, do tremor, e aí eu estava percebendo, a gente está montando um trabalho, já há longo tempo, onde ela é coreógrafa e eu trabalho apenas com a direção do que ela vai construindo. Eu estou tentando estimular com que ela faça essa construção de trabalho, porque ela já dança há bastante tempo e eu acho que ela é capaz de montar. E eu fico ali só mapeando, dando uma orientação. E aí eu percebi com a Aline, assim, também, o quanto que o emocional, a gente precisa trabalhar com ele com muito cuidado, porque às vezes, se você não cobra, ela se acomoda a não fazer, chegar no potencial do que ela pode fazer de construção, e se você cobra demais, ela também se retrai, chora e fica ali fecha no universo dela. E aí eu fui descobrindo que eu já sabia disso com o meu grupo de trabalho, com Flores, mas aí eu fui descobrindo isso com a Aline e eu fui me encantando muito de como a gente tem que lidar com as pessoas, como elas são mesmo, e não trabalhar com uma máquina de gente, entendeu? Então, é assim a forma que eu venho trabalhando aqui em Macaé. Espero que vocês possam ter trocado um pouco comigo de experiência. E eu queria deixar para vocês o vídeo do Maria, que é um projeto
Na verdade, é um teaser do Projeto Maria, que é um trabalho desse formato que eu falei, feito com narrativa e feito com uma forma mais próxima que eu consigo de discutir esse trabalho. Eu chamo meus trabalhos de conversas coreográficas, na verdade, eu não chamo de espetáculo nem nada assim, eu chamo de conversas coreográficas porque realmente o nosso intuito é que a gente consiga, com o nosso trabalho, conversar com quem está ali trocando com a gente e que a gente consiga fazer um espaço um pouco melhor para dialogar nesse mundo. Um beijo para vocês, obrigada pelo convite e bom encontro, que a gente possa ser melhor e ser melhor para todos, acessível a todos. Obrigada pela troca.